Olá, muito bom estar com você de novo aqui no Claramente. A psicóloga e pesquisadora norte-americana, doutora Elaine Aron, ela verificou que existe um traço de personalidade que ela denominou de HSP em inglês, que traduzindo em português seria pessoas altamente sensíveis. Essas pessoas possuem quatro principais características: processamento cerebral mais profundo, alta sensibilidade para estímulos, resposta emocional empática e sensibilidade para com detalhes. Existe no mundo de 15 a 20% de pessoas com esse tipo de temperamento. A população no mundo está hoje em torno de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Daí, nós temos então 1 bilhão 140 milhões a 1 bilhão 150 milhões de pessoas com esse traço de personalidade chamada de personalidade altamente sensível. Desse total de pessoas sensíveis, segundo a pesquisadora Elaine Aron, cerca de 30% são extrovertidos e 70% introvertidos. Os restantes, 80% da população geral, sem o traço de personalidade altamente sensível, não tem essas quatro características, como eu disse, que é o processamento cerebral mais profundo, uma alta sensibilidade para estímulos, uma resposta emocional empática e uma sensibilidade para com detalhes. Como eu comentei, existem pessoas com temperamento altamente sensível que são extrovertidos e os introvertidos. A diferença não é muito grande. O indivíduo sensível, extrovertido, ele prefere compartilhar seus pensamentos e sentimentos falando e não escrevendo quando faz contato com um amigo confiável. Já o indivíduo sensível, introvertido, ele prefere expressar o que pensa e o que sente escrevendo. Extrovertidos sensíveis não gostam de compartilhar coisas da sua vida pessoal ou hábitos através das mídias sociais. Entretanto, para eles é fácil falar disso pessoalmente com pessoas que ele conhece e ele gosta e confia. É importante entender que introversão não é o mesmo que timidez. O surgimento da timidez no indivíduo não parece ser genético. Estudos científicos sugerem que o que se herdaria seria esse traço de sensibilidade altamente sensível, o qual não tem que produzir timidez necessariamente, a não ser que exista um ambiente problemático, especialmente durante a infância ou adolescência, o qual perturbará a criança sensível, podendo facilitar o surgimento nela da timidez, que é alguma coisa sofrida. Timidez é o medo de ser avaliado socialmente pelas pessoas e é doloroso para o indivíduo. Mas a introversão não é vivida pela pessoa introvertida como um sofrimento ou como alguma coisa desagradável. O tímido não gosta de ser assim, mas o introvertido gosta desse jeito que ele é. Portanto, introversão não é o mesmo que timidez. Que características tem uma pessoa com temperamento altamente sensível? Ela mais facilmente se sente incomodada por cores brilhantes, cheiros fortes, coisas barulhentas como sirenes. Se sente agitada quando tem muita coisa para fazer em curto espaço de tempo. Ela evita filmes violentos, gosta de se retirar para um lugar sossegado nos dias de muita agitação. Tem uma vida mental rica, pensa profundamente. Na infância, seus pais ou professores diziam que ela era uma pessoa tímida ou sensível. É uma pessoa mais sensível diante de coisas sutis, conseguem perceber mais detalhes do que as outras pessoas. Esse temperamento introvertido é normal, a pessoa muito sensível nasce assim. Existe igual quantidade desse temperamento em homens e mulheres e ele é encontrado em mais de 100 espécies, desde frutas, pássaros, peixes, cães, gatos, cavalos e macacos. É um traço de personalidade que leva o indivíduo a desenvolver estratégias de sobrevivência física e emocional, por exemplo, observando bastante antes de agir. As pessoas altamente sensíveis são mais reflexivas, não são impulsivas, se dão melhor no trabalho e nos estudos quando não precisam enfrentar competição. Se sentem incomodadas e se estão num grupo de pessoas que falam alto e que falam demais, necessitando sair em algum momento para estarem sozinhas e recarregar as baterias.
Mais características da pessoa com temperamento altamente sensível são, por exemplo, essas pessoas são conscienciosas, ou seja, não é pessoa desligada, não são desligadas ou desatentas. Elas se preocupam em ajudar os que estão com algum problema. Por exemplo, se incomodam ao ver alguém em pé num trem, no metrô, né, ou no ônibus urbano que merecia estar sentado. Isso incomoda essa pessoa. Ela tenta também não esquecer as coisas. Se sentem incomodadas quando está executando uma tarefa sob observação de outra pessoa, preferindo não serem observadas, porque assim elas funcionam melhor, produzem melhor e mais. A sociedade se torna cruel ao valorizar e aplaudir pessoas assertivas, extrovertidas, que falam alto, que são agressivas nos negócios e pode desprezar os introvertidos. Empresários que ainda não entendem o poder criativo dos introvertidos andam à procura de pessoas cheguei. Mas será que os introvertidos não produzem? Susan Cain, autora do livro best-seller chamado O Poder dos Quietos, como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar, interessante título, né? Esse livro foi publicado em português em 2012. A Susan cita Dr. Jerry Miller, psicólogo infantil, diretor do Centro para a Criança e a Família da Universidade de Michigan, que teve um paciente cujos pais tinham medo daquele filho ter algum problema e insistiu em levar o garoto para ser tratado por psicólogos. Ao atender o garoto, o Dr. Miller explicou aos pais que o menino não tinha doença mental nenhuma para ser tratada. Os pais estavam preocupados porque esse filho de 7 anos de idade tinha um irmãozinho mais novo, com 4 anos, que vez ou outra batia nesse mais velho e o mais velho não revidava. Esses pais eram profissionais ativos, assertivos, sociáveis, poderosos nas suas empresas, competitivos. Eles achavam que não tinha problema o mais novo agredir o mais velho e que o melhor a fazer era incentivar o mais velho a lutar. Daí, colocaram esse mais velho em esportes competitivos, levaram para reuniões sociais familiares, mas nada disso interessava ao menino de 7 anos que preferia ficar em casa, estudar, ler, montar brinquedos. Com dificuldade em entender o filho, os pais pensaram que ele poderia ter depressão e foi descartado isso pelo Dr. Miller, que verificou que era um outro caso de falta de harmonia entre o filho e seus pais. O filho aceitava seus pais melhor do que eles o aceitavam. Na página 242 desse livro, O Poder dos Quietos, Susan Cain comenta o seguinte, de que aquela mesma criança em um lar diferente seria uma criança modelo. Mas aqueles pais muito ligados demais na vida social e empresarial não entendiam esse filho introvertido. O modelo de pessoa normal para eles, para esses pais, era alguém muito social, muito assertivo, agressivo nos negócios, mesmo sem riqueza de vida interior, mesmo sem empatia e talvez sem respeito para com o sentimento dos outros. Susan explica que, ao buscar líderes em seus quadros, a maioria das empresas parece confundir liderança com autopromoção e exuberância. O introvertido sabe que dificilmente será o general que sai brandindo a espada à frente de suas tropas, mas tem tudo para ser o estrategista cujo plano garantirá a vitória na batalha. Se não for um novo Alexandre o Grande, nada impede que esse introvertido, seja um novo Albert Einstein, um dos muitos introvertidos célebres que não se dobraram aos requisitos que poderiam encaixá-los em uma categoria a qual eles não pertenciam e não queriam pertencer. É isso. Se você é introvertido, parabéns. A sua vida interior é mais rica. Até breve, espero você aqui no Claramente, se Deus quiser.